capítulo 40. Queria te encorajar a estar com a gente aqui esses 12 dias. Serão 12 cultos, todo dia um culto, todo dia uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nesses dias. Aleluia. Você que não fez seu propósito de jejum, queria te encorajar também, né, estabelecer seu propósito, né? Se você não é acostumado a fazer jejum, escolha um mais simples, e aí você vai aumentando com o passar do tempo, e eu tenho certeza que vai ser bênção também para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler o verso 25 e 26, Isaías 40, 25 e 26, diz assim a palavra de Deus: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela de seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Quão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém? Glória a Deus. Sabe, a Bíblia, você não vê em nenhum momento o escritor bíblico, você não vê em nenhum momento na Bíblia, e você não vê nenhuma preocupação em Deus em querer provar a sua existência. Você já percebeu isso na Bíblia? Em nenhum momento você vai ver ou o escritor bíblico ou o próprio Deus querendo, provar a sua existência. E aí temos duas passagens na Bíblia que eu queria trazer à memória esclarecida da igreja para a gente poder ter um período de oração aqui. Uma das passagens, ela está lá em Jó. Se você bem lembra, Jó 38, 39, 40 e 41. Jó, ele começa a questionar Deus, Ele começa a questionar a bondade de Deus. Jó começa a questionar, a justiça de Deus. E aí no capítulo 38, temos a narrativa ali de Deus falando com Jó. A gente brinca, ali Deus colocou Jó no seu lugar. E aí ele vem falando quem é Deus. E ele vem falando, e aí o texto que a irmã Zezé leu em Romanos, ele é um texto que faz referência à declaração de Deus lá no livro de Jó. E lá para Jó ele fala: Jó, me esclarece aqui, me traz à memória, onde você estava quando eu estava criando o universo? E aí ele vem fazendo uma série de declarações para Jó, e a gente tem escrito isso em 4 capítulos de Jó, do 38 ao 41. Deus perguntando para Jó: ué Jó, esses questionamentos que você me faz, eu queria antes de te responder, que você me respondesse. E ali Deus mostra para Jó quem ele é, e mostra para Jó o poder que ele tem, e mostra para Jó todos os seus atributos. Aqui nesse texto que eu separei para nós meditarmos essa noite, Isaías 40, nós vemos uma declaração parecida desse nosso Deus. O povo, ele tinha constantemente perdido batalhas, ele estava sofrendo injuízo. Aquele povo tinha perdido guerras, e eles começaram a questionar: será que os deuses daqueles povos não é mais forte que o nosso Deus? Eles começaram a questionar a bondade de Deus, eles começaram a questionar a justiça de Deus. E uma coisa que nós precisamos, para início de conversa, ou para início de oração, é nos lembrarmos de
quem é o nosso Deus. E é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias. É um exercício que nós precisamos praticar todos os dias. Nos lembrarmos de quem é Deus. Nos lembrarmos de para quem é que nós entregamos a nossa vida. Quem é digno de louvor. Quem é digno de adoração. E é isso que Deus vem falar para o seu povo aqui. Nesse texto que nós lemos em Isaías 40, né? A partir do verso 12, olha só, olha a declaração de Deus, Isaías 40, verso 12: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Deus está mostrando aqui para o seu povo: peraí, vocês não estão entendendo com quem vocês estão falando, vocês não estão entendendo quem eu sou. E nós precisamos nos lembrar, porque às vezes nós olhamos para as circunstâncias, às vezes nós olhamos para nós mesmos, e todas as vezes que olhar para a circunstância, eu até escrevi uma frase lá: cada vez que você olha para a circunstância, você vai ficar desanimado. Quando você olha para si mesmo, você vai se sentir desencorajado. Mas quando você olha para Deus, escute-me bem, quando você olha para Deus, você é fortalecido. E é esse o exercício que Deus está mostrando aqui para eles. Olha só, e ele usa uma linguagem figurada, Deus tem todos os oceanos. Você consegue imaginar a grandeza dos oceanos? Para Deus é como se Ele pegasse na concha da sua mão. Faz aí com a sua mão uma conchinha. Quantas gotas cabe aí? Para Deus, todo o oceano. É a comparação que Ele faz. Ele diz: quem mediu a palmo a extensão do universo? Olha só, hoje não é ainda conhecido o tamanho do universo, mas as últimas pesquisas dizem, acho que 96 bilhões de anos-luz. Você tem ideia do que é isso? É a distância do universo, 96 bilhões de anos-luz. Esses dias eu estava vendo uma reportagem falando de uma foto que eles tiraram, né? E essa foto, dizem que até você chegar lá onde foi tirada essa foto, já vai ter tudo transformado. Porque o tempo que demorou para essa foto chegar aqui, e para você ir lá, já é um outro planeta. Diz na palavra de Deus, e os cientistas confirmam, há mais estrelas no céu do que grãos de areia no nosso planeta. Olha os mares, olha o deserto, há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia na terra. Quando você começa a olhar para o macrocosmos, você começa a ver a grandeza do nosso Deus. Você começa a ver quem realmente é esse Deus, e quão pequenos nós somos, e quão ínfimo nós somos. E aí nesse texto mesmo, né? Olha, leia comigo lá. Olha só o que ele diz aqui no verso 15. É Deus falando: na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Todas as nações para Deus é como uma gota que sobra do balde. Deus está mostrando para nós aqui, Ele mostra: olha só, o meu tamanho, olha só a grandeza, e olha só o poder. Agora se você está só olhando para a sua circunstância, se você olha para a sua circunstância e quer avaliar Deus pelo tamanho da circunstância, olha qual grave erro você não está cometendo, nós não cometemos. Se eu quero olhar as minhas circunstâncias
ou olhar para Deus através das minhas circunstâncias, eu nunca vou me relacionar de forma correta com esse Deus. Mas, a partir do momento que eu medito na grandeza de Deus, olha só, a partir do momento que eu medito na grandeza de Deus, eu passo a olhar para as coisas naturais de uma forma bem diferente. Às vezes nós dizemos, né? Nossa, o meu Deus é grande. Eu gosto muito da canção, a primeira que foi cantada. O nosso Deus é muito grande. Só que às vezes, parece que nós temos amnésia. Nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Nós nos esquecemos dos atributos desse Deus. E é isso que ele vem dizer aqui para o povo de Israel. Pare um pouquinho. Olhe para como eu sou grande. Há uma canção, né, que ela diz assim: o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo, santo, santo? Você já parou para pensar nisso? O que é que eles veem que os leva a constantemente estar em estado de adoração? Eles veem a grandeza de Deus. Quando o anjo chega para Maria, e aí ela fica titubeante, mas como que vai ser operado isso? O que o anjo diz para ela? Para Deus não é impossível. Para mim e para você há impossíveis. Para nós há limitações. Mas aquele anjo que sabe a grandeza de Deus, que sabe a grandeza da obra de Deus, ele é convicto em dizer: para Deus nada é impossível, porque ele sabe, ele conhece toda a criatura e a criação de Deus. Então ele tem convicção de dizer: olha, Maria, pode parecer para você impossível, mas você está olhando pela ótica humana, você está olhando pela ótica natural, mas eu te garanto, porque de onde eu vim eu sei, aquele que é todo poderoso, para ele não há impossível. E é olhando para ele que nós devemos nos relacionar com as outras coisas. E Deus continua dizendo, né, aquele texto de Romanos, ele sintetiza tanto essa grandeza de Deus, mas tanto a sabedoria de Deus. Volta comigo no verso 14, olha o que o Senhor diz: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ele apontou o caminho da sabedoria. O que Deus está dizendo para nós aqui? Porque às vezes, né, o pastor Hernandes Lopes diz assim, que às vezes a providência divina, ela tem uma cara carrancuda. Às vezes a providência divina, para nós parece que faltou sabedoria para Deus. Para nós parece que nós teríamos resolvido este problema ou aquele problema de uma forma mais fácil, mais agradável, sem dor. E nós nos julgamos mais sabedores, conhecedores, mais sábios que Deus. E aí Deus, a mesma afirmação que ele faz aqui para o povo de Israel, ele faz para Jó: olha só, quem foi que me deu o entendimento? Quem foi o meu professor? Quem foi o meu mestre? O que Deus está mostrando para nós? Ele é a fonte de toda a sabedoria, e nós deveríamos descansar nele. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Sabe uma característica muito importante de Deus? Ele é imutável. Sabia disso? Deus não muda. Mas você sabe por que Deus não muda? Porque Deus sabe o ontem, o hoje, o amanhã. Não sei se você tem costume de fazer isso, né, mas acho que umas 2 ou 3 vezes eu não pude assistir, né, ou o jogo do Corinthians, ou o jogo da seleção, por algum outro compromisso. Aí, mesmo sabendo do resultado, só quando era favorável, quando era contrário eu nunca fiz isso.
Mas quando era favorável, eu ia lá assistir os melhores momentos, ou às vezes assistir o jogo inteiro, já sabendo o resultado final. E como é bom, né? Você assistir um jogo de futebol, já sabendo que seu time foi campeão, porque você não tem aquele estresse. É dessa forma que Deus olha para nós. Deus sabe o que vai acontecer com o Alexandre amanhã, daqui um ano, se vai estar vivo amanhã, se vai estar vivo daqui um ano, o que vai fazer. Deus não é pego de surpresa, por isso Ele é imutável, nada surpreende a Deus. Você pode descansar nisso, Ele é imutável, nada é estranho a Deus. A minha situação, a minha circunstância, não pegou Deus de surpresa. A situação financeira que eu estou passando, não pegou Deus de surpresa. Todas as coisas que eu estou passando, nada disso pegou Deus de surpresa. Ele sabia de todas as coisas, e Ele é aquele que cuida de mim, em todos os momentos. Ainda que, por alguns momentos, eu precise passar no deserto, a palavra dele é, que Ele estaria comigo. E todas as coisas, as boas e as ruins, acontecem para que o propósito dele seja cumprido. E aí, nós não temos tempo aqui, mas se você ler Isaías 40, você vai ver que Deus vem afirmando quem Ele é para aquele povo. Lá no verso 18, só vou ler este, diz assim: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? E aí, no verso 25, ele encerra demonstrando a grandeza dele. É o verso que nós lemos. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? E fala que ele conhece todas as estrelas, e ele dá ordem para que elas marchem. Agora imagine a quantidade de estrelas maior do que a quantidade de grãos de areia no planeta Terra. Você acha que Deus, conhecedor de todas as estrelas, não conhece aquilo que aflige o seu coração? Você acha mesmo que Deus não sabe o que você precisa? É essa reflexão que Ele quer trazer para nós. Mas olha só, não basta saber que Deus é grande, que Deus é poderoso, fonte de todo o poder. Nós precisamos de algo a mais. E é como continua o texto, e a gente encerra aqui. Olha o verso 27. Por que você reclama? Coloca o seu nome aí entre a vírgula. Por que você reclama, ó Alexandre? Por que você se queixa? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você já orou assim na sua vida? Será que você já se sentiu? Porque às vezes nós nos sentimos desamparados pelas pessoas, mas parece em momentos da nossa vida que até Deus nos desamparou. Nós temos ali achamos que estamos na posição semelhante de Jesus quando Ele está na cruz. Deus afirma para o povo de Israel todo o seu poder, toda a sua grandeza, e aí Ele vai tratar no coração de cada um deles. Você acha que eu não considero a sua causa? Você acha que eu não considero a sua aflição? E aí Ele responde: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor Deus é eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E aí ele diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam
e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus. Há momentos que nós nos sentimos cansados e exaustos, mas Deus não se cansa e não fica exausto. E aí o texto diz aqui, né? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Mas a melhor tradução que seria: ele troca as forças. É como se você estivesse labutando na vida pelas suas próprias forças. É como se você estivesse correndo, como se você estivesse trabalhando, como se você estivesse vivendo nas suas próprias forças. Mas aquele que confia em Deus, aquele que escolheu descansar em Deus, ele troca de roupa. Essa é a expressão, trocar de roupa. E aí, quando ele troca de roupa, ele é revigorado. E o texto nos explica aqui, não é um vigor material. Porque os jovens, você que é jovem, né? Um dia você velho será. Não é assim? Você velho será. Mas não é esse vigor, não é uma fonte de rejuvenescimento, não é uma fonte de juventude, é um vigor extraordinário, espiritual. É um vigor que ultrapassa as nossas mentes humanas. Mas o que você precisa fazer? Esperar no Senhor, meditar na grandeza do Senhor. A nossa intenção aqui hoje, né, é exaltar a grandeza de Deus, e é também nos lembrarmos de quem é Deus. Se pela manhã, antes de eu falar isso, houve uma época em que, durante a Revolução Francesa, dizia-se, né? Deus está morto, Deus está morto. E aí saíram queimando igrejas, rasgando e queimando Bíblias. Aí um desses revolucionários chega a um irmão, a um pastor, e diz: eu vim aqui para queimar sua igreja, para rasgar sua Bíblia e para remover da sua cabeça essa ideia de Deus. E aí ele fala: olha, você pode queimar a igreja, o prédio, você pode rasgar minha Bíblia, mas para você tirar da minha mente a ideia de Deus, você precisa tirar todas as estrelas do firmamento. Porque a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz que os céus declaram a glória de Deus. E aí, se nós, todos os dias, quando você sair, você pode olhar para o céu, mas se todos os dias nós meditarmos na grandeza do nosso Deus, e o nosso primeiro respirar pela manhã, a nossa primeira oração, ela fosse não olhando para o nosso dia a dia, não olhando para os leões que nós temos que matar ao longo do dia, mas olhando para Deus, de quem é Deus, meditando nesses textos. De repente você pode ler, né, os textos de Jó, pode ler esse texto aqui de Isaías 40, e se lembrar para quem é que você levanta suas orações, se lembrar para quem é que você peticiona. Tenha certeza que você vai viver a vida de uma outra forma. A nossa oração aqui essa noite é para que nós nunca nos esqueçamos da grandeza de Deus, que nós sempre nos lembremos de quem é o nosso Deus, e Ele tem que ser muito mais do que uma canção que nós cantamos. Eu posso cantar grande é Deus, mas eu não entender e não ter essa fé no meu coração. O alvo é que eu possa declarar, assim como aquele anjo disse, com a convicção que aquele anjo disse, eu declarar: para Deus nada é impossível. E nós vamos meditar na grandeza de Deus, amém? Queria que você se colocasse em pé, nós tivéssemos uns minutinhos de oração. Você vai orar com as suas próprias palavras,
Você vai prestar adoração a esse Deus, você vai pedir revelação a esse Deus. Deus, eu quero te ver, eu quero ver a tua grandeza, eu quero meditar no teu poder, eu quero ter revelação de quem o Senhor é. Porque aquele que vê o Senhor, vê a grandeza do Senhor, tem certeza que ele tem respostas. Ele tem respostas como o anjo teve. Para Deus nada é impossível. E aí você vai olhar para a sua situação e você vai dizer: para Deus nada é impossível. Você vai olhar para a sua situação pessoal e você vai dizer: para Deus não há impossível, porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas criadas. Ele é aquele que põe limite em tudo e não pode ser limitado. Em Deus não há limitação. Ele põe e fixa os limites da terra. Ele é o Senhor, Ele controla tudo. E é diante dEle que nós clamamos essa noite. É diante dEle que você vai prestar adoração. E é diante dEle que você vai fazer os seus pedidos, crendo que Ele é o Deus do impossível. Essa é a nossa fé. Oh, papai querido, nós oramos a Ti nessa noite, ó Pai. Oh, Deus, viemos aqui, ó Pai, com expressão de fé. Mas nós queremos que a nossa fé seja aumentada. Nós queremos, ó Deus, ter revelação do Senhor, ó Pai. Aquele que vê a Ti, que vê a Tua grandeza, ó Deus, tem essa convicção no seu coração. Assim como a Tua palavra diz no Salmo 19, nós cremos que o firmamento faz declaração do Seu poder, que o firmamento faz declaração do Seu poder. Oh Deus, queremos ver, ó Pai, a manifestação do Senhor, ó Pai, que possamos Te ver na tudo aquilo que foi criado, que possamos, ó Deus, meditar quão grande é o nosso Deus. Oh Deus, que possamos ver pelas lentes do Senhor, ó Deus. Oh Deus, às vezes a nossa humanidade, ó Pai, nos faz, ó Deus, perder a fé. A nossa humanidade nos faz, ó Deus, desviar do caminho. Mas o Senhor, ó Deus, que nós clamamos a Ti, o Senhor, ó Pai, pode corrigir esse rumo agora. Oh Espírito Santo, venha sobre aquele